Igreja, vocês estão bem? Amém ou não amém? Já estavam com saudade, mas aprove o Senhor reservar esse dia para que Ele nos use com graça, misericórdia e poder. Eu me sinto feliz, lisonjeado por estar aqui com vocês na última terça-feira do ano, para glorificar o Senhor e, sobretudo, ser um canal dele para nossas vidas. Eu falo nossas vidas porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E Paulo vai advertir, admoestar a Timóteo, dizendo a Timóteo: Timóteo, antes de pregar aos outros, pregue a ti primeiro. E eu sou tão refém dessa mensagem, tão refém quanto você. Vim de longe, mas eu não vim ser profeta para cá, para esse culto, para essa noite. Eu vim ser profeta para depois desse culto, para depois dessa noite, para aquela porta para fora. Olha para cá, daquela porta para fora. Eu digo isso nas minhas ministrações, antecedendo elas, porque os seus maiores desafios não estão aqui, dentro desse culto. Seus maiores intempéries, medos, conflitos, anseios, não estão aqui. Estão depois daquela porta. O ano está acabando, falta dias para isso acontecer, horas. Nada vai ser novo se o nosso posicionamento for o mesmo. Nada vai ser novo. Existem as palavras proféticas, existe uma vontade soberana, existe uma vontade permissiva, mas tudo se repetirá se o comportamento for o mesmo. Essa palavra eu vim trazendo da parte de Deus. Quando eu vinha para cá, o Senhor mandou dizer isso. Nada acontecerá se o comportamento for o mesmo. Por isso que Paulo vai dizer à igreja de Roma, ele vai dizer aos romanos: não vos conformeis com essa situação, mas sejais transformados pelo vosso entendimento, pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de... Olha para quem está do seu lado e diz assim, renova a sua mente, porque tudo se fará novo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Abra sua Bíblia, por gentileza, para a gente ganhar tempo. No capítulo 21 de Gênesis. Capítulo 21 de Gênesis. Última terça-feira de impacto, peso de responsabilidade. No verso de número 9, diz assim o texto: e viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta escrava ou serva e o seu filho, porque o filho desta escrava ou serva não herdará com Isaque, meu filho. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua escrava ou serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também o filho desta escrava farei uma nação, porque é teu
descendente. Então se levantou Abraão pela madrugada de manhã, tomou pão e um odre de água. Tomou pão e o quê? Está fraco. Tomou pão e o quê? Fala, pão e água. E os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba, e consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: para que eu não veja morrer meu filho. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o menino ou o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço ou uma fonte de água, no qual foi encher o odre de água, e deu de beber o menino. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Deus, muito obrigado. Eu só tenho a te agradecer por este ano, pela oportunidade de ser ministrado pela sua palavra. Eu te glorifico, Senhor, porque mais um dia o Senhor deu à terra a oportunidade de ter a minha vida sobre ela. Esta oportunidade a terra teve porque sou teu filho, sou embaixador do teu evangelho. Muito obrigado por estar aqui compartilhando com os meus irmãos a sua palavra. Abra o nosso entendimento para que possamos desfrutar de tudo quanto o Senhor tem para nossas vidas. É o que eu lhe peço e lhe oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Irmãos, essa palavra ela ficou latejando em meu coração no dia de hoje, por N motivos. É bem verdade, quando estamos diante de diversidades ou desafios, ou de decisões a ser tomado, a primeira coisa que vai querer ministrar sobre nós é a nossa percepção, a nossa vista. É bem verdade que tudo que está diante de nós, ela é orquestrada primeiro pela vista, porque a janela da alma é os olhos. A janela da alma são os olhos. E por isso que a percepção que está diante de nós é aquela que ministra sobre nós, e ela vai travar ou destravar um norte para a nossa vida. No capítulo 30 do livro de Samuel, vai dizer que Davi, ele deixou a sua cidade, chamada Ziclag, e ele foi lutar uma peleja. Ele vai com seus 600 homens para uma guerra. Davi era o Davi da guerra, Davi era o Davi do triunfo. Davi estava famoso por tantas pelejas, tantas lutas travadas e vencidas. Não tinha ninguém que no campo de batalha, ao saber que quem vinha contra ele era Davi, não tremia.
Davi causava temor nos inimigos. Então Davi um dia, ele foi para uma guerra, e os amalequitas estavam na redondeza, saqueando alguns povoados, vilarejos. E de repente um dos amalequitas disse: vamos dar contra o sul e contra Ziclag. E de repente o oficial dos amalequitas disse: olha, não é bom fazer isso, porque Ziclag é a terra de Davi. Alguém disse: Davi não está lá. Só que os amalequitas disseram: vamos mexer com Davi, vamos arrumar problema. Aí alguém vai dizer: então vamos deixar uma impressão, e essa impressão vai ser o suficiente para que Davi não venha atrás de nós, e todos os seus guerreiros abaixam a espada e se tornam homens comuns. Como assim? Os amalequitas entraram em Ziclag, pegaram as mulheres, as crianças, os idosos, saquearam todo o despojo de Davi e dos seus homens. Quando eles entraram em Ziclag, eles saíram com todos os despojos, as mulheres, as crianças, e o texto diz: a ninguém mataram. Eles tinham uma prática, matar todo mundo. Mas o texto diz que ninguém eles mataram, só levaram cativo. Só que eles deixaram uma impressão para que quando Davi voltasse. Pensa você, homem, mulher, que sai da sua casa às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, não sei a hora do seu trabalho. Você trabalha o dia inteiro, é uma carga horária de 8 horas de trabalho, 12 horas de trabalho. Quando você acaba o seu expediente, a única coisa que o seu corpo, a sua mente, o seu coração, as suas emoções quer é o seu apogeu, a sua casa. E é ali que você recobra as suas forças, porque você olha os seus filhos, você olha a sua esposa, o seu marido, você olha as pessoas que são o motivo que te dá motivação para continuar na batalha no outro dia. Imagina, os amalequitas deixaram uma impressão, e é sobre isso que eu quero falar. As impressões que ministram sobre nós, que tem o poder de travar e destravar a nossa vida. Foi essa mensagem que permeou meu coração nesse dia, porque me fiz a pergunta: o que eu irei falar no último dia de impacto? Impacto é colisão, impacto é choque. E o Senhor falou: você vai levar uma mensagem para colidir com algumas realidades, para chocar algumas pessoas, para tirar algumas pessoas de órbita, para que elas voltem a parar de andar pela vista e voltem novamente a ter a visão, a despeito daquilo que eu tenho para elas. Só que o inimigo, ele sabe quem é Davi. O inimigo sabe quem é você. Porque quer ver um momento que a gente desperta? É nos momentos de intempérie, a gente se torna mais crente. A gente ora mais. A gente vigia mais. A gente se torna mais sensível. O inimigo sabia quem era Davi, sabia quem eram os seus homens. Quando o inimigo levou todo mundo, o texto diz que eles tacaram fogo na cidade, atearam fogo na cidade, a cidade inteira virou chamas. Quando Davi está vindo com alarido de vitória, porque mais uma vez venceu uma batalha, mais uma vez tem um despojo, o texto vai dizer que quando os 600 homens e Davi olharam a cidade ao longe, vendo a fumaça, o texto nos narra que todos os homens, número de 600, abaixaram a espada, largando elas, e alçaram a sua voz a chorar, a ponto de não ter mais força para chorar, porque a impressão que o inimigo deixou é que todo mundo que estava na cidade tinha morrido. Percebeu isso aqui não? 600 guerreiros com espada na mão, largaram a espada para chorar. Não basta por aí não.
Eles queriam atribuir culpas, porque normalmente seres humanos agem dessa forma. E eu não estou falando de caráter, eu estou falando de comportamento. Nós não sabemos lidar com percas, nós não sabemos lidar com dificuldades. Automaticamente a nossa mente egocêntrica, egoísta, orgulhosa, queremos atribuir culpas quando não dá certo. Presunção, não humanidade. Você pode ser quem for. Não é presunção, é humanidade. E essa humanidade está implantada em nós. Está no nosso DNA. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, culpando a Deus. Senhor, a serpente. Quando não dá certo, nós só não procrastinamos, nos auto-sabotando. Não, nós queremos achar um culpado. Eles largaram a espada, choraram até não ter força para chorar, e depois pegaram em pedra. Largo a espada, choro, pego em pedra. Para quê? Para sentenciar o culpado. Para quê? Para machucar o culpado. Mas quem é o culpado? É aquele que foi me resgatar lá em Adulão. Quem é o culpado? É aquele que me deu alguma coisa quando ninguém me deu nada. Quem é o culpado? É aquele que me tornou guerreiro enquanto a sociedade me julgava pelo que eu era. Vão matar, porque Davi é o culpado disso tudo. A impressão é muito forte. Já viu aquele ditado? A primeira impressão é que... Qual a impressão que você está tendo do ano? Vamos fazer igual a... Tem uma emissora aí que diz retrospectivas. E o que é mais interessante dessa emissora, que ela só coloca retrospectiva para enfatizar o nosso coração que só foi coisa ruim que vivemos. Mas tudo bem, porque isso ministra sobre mim. Porque você vai ver a retrospectiva, só coisas catastróficas. E você está aqui, sobreviveu. Você não está entendendo isso não? Mas talvez você está acabando um ano chateado, consumido. Você está acabando um ano sem expectativa. Porque a única coisa que o inimigo da nossa alma quer furtar de nós é a esperança do amanhã. Porque melhor o final das coisas, não é o início dela. Aleluia! Eu estou sentindo o eterno aqui nesta noite de impacto. Deus está dizendo para mim e para você, senhores, melhor são o final das coisas. Fala para o teu irmão, não acabou. Aleluia! Só é o processo. Fala para ele, não acabou. Você está na fase do processo. Fala para alguém que está do seu lado, processo dói, mas banca até o final, porque no final tem alarido de vitória. Fala para o irmão, cuidado com as impressões. Foi assim desde o Éden, irmão, a impressão. Sabe qual árvore que estava no meio? A árvore do fruto da vida. Se você ler o texto minuciosamente, a serpente consegue ludibriar Eva, a ponto que Eva tem a impressão que a árvore que está no meio é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando a Bíblia fala meio, meio fala centro. Centro. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Meio é centro. Quando Eva fala, comi a árvore que estava no meio. A árvore do conhecimento do bem e do mal nunca esteve no meio. Quem estava no meio era a árvore da vida.
mas tudo que eu tenho por desejo, estima, se torna o centro da minha vida, simplesmente porque a serpente conseguiu mudar a impressão de Eva. E desculpa, senhores, porque hoje eu vim essa noite para dizer aos irmãos que a luz do alerta está ligado, para você não ficar pautado às impressões. Porque quantas pessoas que estão aqui pararam de orar, porque quanto mais orou, mais a coisa andou para trás, parece, aleluia, quanto mais eu orei, mais meu casamento parece, é só impressão, aleluia. Deus mandou dizer que há uma luz de alerta, cuidado com as impressões. O texto diz: Abraão, ele tem promessas, e junto com essas promessas estabelecidas está a aliança com ele e Deus. Deus não falha na promessa, Deus não se equivoca. Deus promete, Ele cumpre. Só que o céu, ele trabalha em sincronia com a terra. Às vezes nós achamos que Deus é um Deus de ação, enquanto biblicamente eu percebo que Deus é um Deus de reação. Primeiro ele fala com Abraão. Quando Deus fala com Abraão, Abraão está onde? Oi? Em casa. Fala comigo, em casa. Está fraco, fala em casa. Percebeu que Deus não se manifesta na casa? Deus só fala. E a voz de Deus era: Abraão, sai da sua casa, do meio dos seus, e vai para um lugar que eu te mostrar. A revelação não está em casa. Porque com Deus existem etapas. Ele ouve a voz, só vai vivenciar a realidade da revelação quando ele toma a decisão de sair. Não tem como eu vivenciar a realização da revelação de Deus se eu não me posicionar a sair do ambiente aonde neutraliza tudo que Deus tem para mim. Quando ele sai, Deus fala com ele. Quantas estrelas? Deus está revelando para ele. Quantas estrelas? Não dá. Contra as areias? Não dá. Assim será na tua vida, na tua história. Eu farei assim. E aí Deus faz com Abraão porque Deus não promete nada para ninguém sem antes fazer aliança. Deus não se relaciona com quem não tem aliança com Ele. Eu tenho uma promessa. O mundo espiritual não quer ver se você tem uma promessa. O mundo espiritual quer ver se você tem uma. Só que acontece o seguinte: quando a pessoa não tem uma aliança, uma vez que ela tinha, o que fica? Oi? A marca. Se eu estou aqui sem a minha aliança de casado e tenho essa marca, alguém que é maduro, experiente na vida, entende? Ou o pastor divorciou, ou o pastor esqueceu a aliança em casa. Porque em mim ficou uma. Amém ou não amém? Tem muitas pessoas dizendo assim: eu tenho uma promessa, mas o que restou no dedo só ficou uma. Não existe cumprimento de promessa sem aliança.
Deus não é meretriz para nos seduzir a algo que Ele quer fazer ou ter de nós. Deus, antes de fazer qualquer coisa na vida de Abraão, antes Ele fez uma aliança. Então, se eu preservo a aliança que tenho com Deus, eu fico mais sensível a obedecê-lo para obter tudo aquilo que Ele tem nesta vida e na vida vindoura. Eu posso desfrutar de muitas coisas nessa vida, mas o que adianta ganhar esta vida e perder? Porque aqueles que ganham aqui, perdê-la-á, mas aquele que perde, talvez aqui, achá-la-á. Então deixa eu te dizer, preserve a sua aliança, que tanto nesta vida, quanto na vida vindoura, você será um vencedor. Deus estabelece com Abraão promessas. Só que os anos passam, e aí é complicado demais. Falar de tempo, está acabando mais um ano. O pastor acabou de dar um testemunho aqui de anos atrás. E 2023 só vai ficar na memória, porque não tem como recuperá-lo. Vai ser mais um ano que nós vamos lembrar assim, caramba, naquele ano, lembra? Anos atrás, acabou, passou. E os anos estavam passando para Abraão e nada acontecia. Abraão enriquecendo, nada acontecia. Sara envelhecendo, Sara já era estéril, envelhecendo, nada acontecia. Abraão tinha um mordomo chamado Eliezer Damasceno, que para Sara, ele seria legalmente o herdeiro de tudo que Abraão possuía, se Abraão morresse pela cultura deles. Então Sara temeu a idade de Abraão. Sara temeu talvez uma gripe que Abraão pegou. Ela automaticamente se esquece de tudo que Deus havia prometido, simplesmente porque ela está sendo ministrada por uma velhice, por uma esterilidade. E isso é coisa humana. Ela toma uma decisão. Estou caminhando para o final aqui. Qual decisão que Sara toma? Simplesmente por julgar a aparência, julgar o que está diante dela. Ela toma uma decisão, e essa decisão vai trazer reflexos para a sua vida, porque toda decisão tomada, ela traz reflexos para a nossa vida. Toda decisão tomada no nosso presente pode comprometer sim o nosso futuro, pode tanto abençoar, mas como pode trazer tantas coisas que pode prejudicar o nosso futuro. Então entenda que decisões tomadas não pode ser decisões equivocadas. Então não seja ministrado simplesmente pela sua vista. Sara, ela pega uma escrava egípcia e diz para a escrava: hoje você vai deitar com meu marido e vai me dar um filho. Ela se submeteu a ver o marido dela deitar com outra mulher, simplesmente porque ela estava sendo ministrada pelo que estava diante dela. E normalmente a gente toma decisões, principalmente quem é sacerdote. Todo dia alguém que tem liderança ou posição tem que tomar decisões. E um dos maiores erros é tomar decisão segundo a vista, segundo o que está diante de nós. Pastor, como é que a gente faz então? Você respira, consulta a Deus. Pregações nos dias atuais têm nos ensinado a ser vitoriosos. As mensagens da igreja brasileira têm sido mensagens de vitória e triunfo, mas nem todo dia a gente triunfa, nem todo dia a gente ganha. Tudo bem se você não entender a mensagem que hoje te prego, mas um dia você vai lembrar desse texto, desta mensagem, e você vai lembrar que teve um pregador corajoso a dizer que nem todo dia vai ser vitória, nem todo dia vai ser bacana, nem todo dia você vai pensar em prosseguir, nem todo dia você vai acordar bem, nem todo dia você vai olhar para o seu casamento e dizer: olha que coisa abençoada. Nem todo dia, mas vai ser nesse momento
que você vai ter que tomar decisão. Então a Sara, ela toma a decisão mediante o que estava vendo. Então é melhor o meu marido ter um filho, para que a herança dele não caia nos braços do mordomo, do empregado. E Agar deita com o marido de Sara, a saber, Abraão. Abraão conhece Agar. Agar gera um filho chamado Ismael. Ismael cresce na idade de um adolescente. E aí Deus visita Sara. Sara engravida. Sara engravidou. Ismael começa a zombar de Sara, porque ela é idosa e está grávida. A aparência, provavelmente a aparência dela fez com que Ismael zombasse dela. Sara está tão chateada e ela já não depende mais de Agar, não depende mais desse filho bastardo. Ela dá um conselho para Abraão, não, ela manda em Abraão. Ela diz assim, ó, não vai herdar com meu filho Isaque, o filho dessa escrava. Agar podia ter dado filho a Abraão, mas isso não fazia dela uma mulher livre. Ela ainda assim era uma escrava. Ela era mãe do filho de Abraão, do seu patrão, mas ainda assim não tirava dela o status de ser uma escrava. Aí a Sara aconselha Abraão, põe fora a escrava egípcia, Agar. Até então, para Abraão, é razoável. É a mulher que eu coabitei, agora minha mulher tem filho, ela está mandando. Mas quando ela diz assim, também manda fora o teu filho. Abraão dá um passo para trás. E Abraão fica perturbado a nível que ele não consegue dormir de madrugada. E aí é onde o Senhor visita Abraão para esclarecer o entendimento. E Deus fala assim, Abraão, tudo que Sara te disse, façai. Sobre Isaque, é a tua descendência. Mas o filho da escrava, teu filho, suscitarei dele também uma nação. Porque é teu descendente. Deus está dizendo assim, vocês bagunçaram tudo. Mas eu sou tão fiel no que falo, que até na bagunça de vocês vai operar o meu poder. E o teu filho será também grande na terra. Mas em tudo que Sara te disse, faça. Olha o que Abraão faz, tirando o peso da responsabilidade da ação que teria que fazer. Ele de madrugada acorda Agar. Ó Agar, você vai embora, mas vai lá e acorda o moço. Não, Abraão não fez isso. Sabe o que Abraão fez? Toma aqui água, toma aqui pão. Abraão foi lá no quarto, só uma conjectura, pegou o menino e deu na mão dela, de madrugada. Vai embora. O texto diz que Abraão deu água, fala comigo, água, um pouco de água e um pouco de, e despediu Agar e o menino de madrugada pelo deserto de Berseba. Fala comigo, Berseba. Esse deserto é diferente de alguns que está na Bíblia. Geograficamente, esse deserto fica abaixo do nível do mar, um deserto muito seco, sem possibilidade de vegetação alguma, por ser abaixo do nível do mar. O texto vai dizer que o cenário engoliu Agar, e Agar era uma mulher experimentada em deserto. Ela habitava em deserto. Antes de ser escrava, ela habitava em desertos. Ela era uma mulher experiente em deserto. Ela pega o pão, pega a água, pega o menino, e o texto vai enfatizar que ela saiu andando errante pelo... Quando o texto diz errante, o texto diz sem
direção. Ela saiu pelo caminho de deserto sem direção. E quando eu ando sem direção, eu acabo consumindo tudo que tem. Foi falado aqui, cantado pelo filho pródigo. O texto diz que ele gastou tudo dissolutamente, sem compromisso. E ele gastou tudo a desejar comida de porcos. Ela saiu andando errante. E o texto diz que quando acabou a água do odre e o pão do cesto, ela pega o menino, bota debaixo de uma árvore, das que tinha, e se afasta do menino, porque ela dizia, para que eu não veja o meu filho. Ela está sendo ministrada pelo quê? Pela falta ou pela vista? Oi? Pela falta ou pela vista? Pela vista. Porque quando ela saiu da casa de Abraão, o cenário engoliu ela, a nível que ela andou sem saber para onde estava indo. Ela toma a decisão de abandonar o menino, o filho dela. Ela sabia que ele ia morrer sem água, sem pão no deserto. Ela sabia que ele ia morrer. Só que ela toma a decisão de abandonar. Quando eu sou ministrado pela vista, eu vou tomar decisões. E tem decisões que me faz abandonar, abrir mão de coisas que jamais eu deveria abrir mão. Ela abriu mão do menino e disse assim, para que eu não veja ele morrer. Ela se afasta e o texto diz que ela começa a chorar. Só que o céu se abre. A palavra, são 12 palavras no ano de 2013, e a última palavra do ano é céu aberto. A Bíblia diz que o anjo vem do céu. Quando o céu se abre, o anjo vem do céu e se manifesta a Agar, dizendo, o que fazes aqui, Agar? Erga-te, pega o menino, porque o Senhor ouviu a voz do... Enquanto a mãe experiente chora, um menino que foi abandonado debaixo da árvore. Baixinho, maestro, eu termino aqui. A mãe que deveria estar orando, ela foi consumida tanto pelo cenário, que ao invés dela chorar, aliás, orar, ela está chorando, porque abriu mão da vida do filho. Eu não estou falando da vida de qualquer um, eu estou falando que ela abriu mão da vida do filho. O anjo do Senhor vem do céu e se manifesta a ela que chora, mas por intermédio do filho que ora. Não, você não entendeu isso aqui. A mãe chora e o filho ora. A experiência abre mão e a nova geração ora. Talvez a Agar chora porque ela entende que pelas suas experiências já era. Mas eu queria entender qual foi aquela oração. Eu imagino que o menino orou assim: Deus do meu papai Abraão, eu estou com saudade da minha mamãe. Ela saiu daqui triste, mas eu oro assim porque eu vi meu pai orando. Deus não se revela o menino, mas Deus abre o céu para aquela oração singela.
E o anjo do Senhor veio desde o céu bradando, o texto é claro. E o anjo do Senhor veio do céu bradando e disse: Agar, o que fazes aqui? Levanta-te e erga o menino. O menino está caído e ela está prostrada, chorando, porque abriu mão diante do cenário de falta. O que Abraão deu para ela? Pão e podia fazer mais, mas não fez. Abraão era muito rico, podia ter dado camelo, podia ter dado cavalo, podia ter dado ouro, prata, mirra, incenso, sementes, mas só deu pão mas todo o recurso do homem, humanamente dizendo, no deserto da vida, acaba. Todo recurso humano, em momentos da nossa vida, se esgota. Porque tem desertos que são complicados demais. Tem desertos que é complicado para mim sozinho, que dirá carregar a minha família nele. A nível que vai ter desertos que eu entrarei nele, que se eu não tiver a percepção da visão, da promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu vou abrir mão da minha casa, eu vou abrir mão da minha família, simplesmente porque, pastor, por conta das faltas. Agar abriu mão do filho por conta da falta, porque ela dizia, para que eu não veja ele morrer, ou seja, a morte no coração dela já era uma certeza, ela só não queria presenciar, ela só não queria ver, porque quando somos ministrados pela vista, a única coisa que nós queremos fazer é correr dessa vista, essa vista que nos neutraliza, essa vista que nos mata, essa vista que nos neutraliza, que nos anula. Por isso que o texto bíblico na carta doutrinária vai dizer que o justo não vive da vista, mas ele vive por fé. A ordem do anjo foi essa: levanta-te. Levanta-te, Agar. Põe-te em pé. Você lembra que o deserto de Berseba não tinha possibilidade de vegetação? Dá uma estudada geograficamente, tipologicamente. Nesse deserto de Berseba não tinha possibilidade de vegetação. Agar deixou o menino aonde? Debaixo de uma das árvores. É Deus dizendo: se uma árvore secar pelo sol desse deserto, eu já providenciei outras, mas o menino não morre, porque eu tenho uma promessa na vida do pai dele. E eu disse para o pai dele: pode despedir, que se ele entrar no deserto, eu estou lá, eu cuido, eu abro o céu, eu sustento ele. A mãe pode abandonar, a mãe pode dizer que vai morrer, mas eu cuido dele. Quando somos engolidos por nossas vistas, nós descredenciamos a provisão de Deus. Vem cá, Luz. Elias e o moço de Elias. Elias está sentado no monte e diz assim para o moço: vai até ali, olha para o céu, vê me diz o que você vê. Vai estar lá na escada. Ó Elias, ó o moço. Eu não vi nada. Volta lá, rapaz. Vi nada. Eu não vi nada. Volta lá, rapaz. Você não está enxergando legal. Tira o óculos, talvez seja isso. Eu estou vendo uma nuvem.
mas é pequena. É tão pequena. É tão pequena que é do tamanho da mão de um homem. Até quando você vai descredenciar o que é de Deus para a sua vida? Meu pastor, me perdoa, mas o Senhor ministrou o dia todo sobre isso. A vista não é nossa. É um fruto que Deus implanta intermédio da fé em nosso coração. A visão é um fruto por intermédio da fé que Deus implantou em nós. A visão, ela transcende a vista. A vista é o cenário. Diz para as irmãs dele que essa enfermidade não acabará em morte. Quando o mensageiro volta, Lázaro está morto. Vai ficar com o quê? Com a palavra de Jesus ou com a vista? Vai ficar com o quê nesse momento? Com a palavra de Jesus ou com a visão? Vai abraçar o quê nesse momento? O cenário ou a palavra de Jesus? Não é pequeno, pastor. A mulher chegou lá, fez um barraco. Meu marido era teu servo, temia Deus. O credor está lá no meu portão, vai levar meus filhos. O que tu tem em casa? Tenho nada. O quê? O que eu tenho na minha casa é tão pequeno que não resolve o meu problema. O profeta fala assim, ó, vai para casa. Manda seus filhos na vizinhança pegar vasos, não poucos, muitos. Depois que recolher todos os vasos da vizinhança, fecha a porta. Isso me dá um entendimento que Deus não é só Deus de porta aberta. Ele não só faz quando a porta está aberta. Pode não existir porta, o meu Deus continua sendo o mesmo. A porta pode estar trancafiada, Ele faz milagre no secreto. Aleluia. Eu não vou limitar a Deus a um tamanho de 2,5 por 80 de largura. Deus é fiel. Fecha a porta. Pequena botija enchendo grandes vasos. Quando a mãe pede, ô meu filho, traz outro. O filho diz assim, é o último, mãe. Quando ela encheu o vaso, o azeite parou. O que tu está vendo? É do tamanho da mão de um homem. Elias fala assim, isso só é um sinal. Desce e diz ao rei Acabe parelhar os carros, que vai cair muita água. Mas não chove há muitos anos, Elias. Mas eu conheço o Deus que sirvo. Deus não se manifesta com quantidade para influenciar multidões. Deus pega o menor da tribo, o menor da casa, o menor da nação, e faz esse menor dar livramento aos grandes. A saber, Gideão. Mas só que Gideão estava tão conflitado que ele vai dizer assim para o anjo, eu sou valoroso nada. Do que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram, que o nosso Deus abriu um mar vermelho e nos deu livramento a Faraó e os seus cavalos e cavaleiros. Do que é feito das maravilhas do Senhor. Se Deus é comigo mesmo, por que eu estou passando por isso tudo? Aí o Senhor vai dizer assim, Gideão, eu te darei os medianitas na sua mão. Então somente se esforça-te. Deus nunca vai aparecer com coisa grande para fazer coisa grande. Ainda mais quando a nossa visão está sendo fragmentada pelo cenário que vivemos. A gata lá caída, prostrada, chorando.
ela já está chorando o luto do filho que está vivo. Quantas pessoas estão chorando o luto daquilo que está vivo? Quantas pessoas chorando o luto de ficar vivo? Deus está dizendo: está vivo, você está chorando o luto. Você já está todo de preto dizendo: morreu, acabou, findou. Deus está dizendo: morreu não. Você deixou debaixo da árvore. A árvore já era provisão de Deus. Levanta. Quando ela levanta, a Bíblia diz que o céu abre os olhos dela. Deus abre os olhos de quem? Fala de Agar. O que ela vê? Uma fonte. Irmãos, ela sentou do lado da fonte, chorando por falta de água. Chorando por quê? Mas ela sentou do lado do quê? Tu já viu que a vista nos limita para ter uma visão? Já viu isso? Tudo se repete se o meu comportamento for o mesmo. Não adianta chorar pitanga. Quando o Senhor revela a fonte, o Senhor diz assim para ela: enche o odre de... Calma aí, o que Abraão deu para ela? Pão e... O que Deus deu para ela? Parece que Deus deu para ela menos do que Abraão. Deus está dizendo assim: o que eu dou é diferente do que o homem dá. Porque o recurso do homem no momento incerto da nossa vida acaba. Mas o meu recurso é provisão. O meu recurso é inesgotado. A Bíblia vai dizer que o que fazia Agar chorar e entregar, abrir mão, ela não precisou sair do deserto para ser uma mulher bem-sucedida, para ver o filho crescer. A Bíblia vai dizer que ela deu água para o menino, ele cresceu no deserto, ele se tornou flecheiro, ele casou no deserto, e mais à frente, quando Abraão morre, vem Isaac e vem Ismael com seus 18 príncipes. Sabe o que Ismael se tornou no deserto? Ele se tornou rei no deserto. Deixa eu te dizer um negócio: quando Deus ele nos dá uma visão acerca de algo, acerca do que vai acontecer, não seja limitado pelo seu cenário, porque o cenário neutraliza, aleluia, o cenário quer frustrar, aleluia, mas existe uma visão a despeito daquilo que Deus tem na minha vida, na sua vida. Existe uma provisão de Deus na minha e na sua vida. Levanta a sua mão aí, que eu quero liberar uma palavra profética. No cenário que você está vivendo, Deus ampliará a sua visão, a fronteira da sua visão será largada. Eu profetizo na sua vida que nunca mais você será limitado pela vista que está diante de você. Fique de pé. Glória a Deus. Se não acontece que o irmão acabou de louvar, eu vaguei, te ando errante. Se você pegar a letra desse hino, a vida do filho pródigo, você vai ver que ele vaga. Você vai ver Sansão vagando, por causa de sentimento, por causa de vista. Mas o que Deus tem na minha, na sua vida, é para além do normal. O que Deus tem para mim e para você é sobrenatural. O que vai virar a chave da engrenagem da sua vida não é uma data, não é 31 para o dia 1º. Se fosse assim, um povo não ficaria 40 anos no deserto. Deus só tinha 40 dias de caminhada. O que vai virar a engrenagem, o ano pode ser novo, mas se o meu comportamento for o mesmo, isso me anula, me neutraliza. O que Deus tem para você não é limitado, mas pode ser tardio por conta de comportamento, escolhas. Eu quero orar com você.
Isso é tão sério quanto a mensagem que preguei. E não preciso de aceitação, porque sei o que eu vim aqui entregar e tenho a certeza disso. Mas eu quero orar junto com você. Quero te abençoar. Você que esse ano foi anulada por conta de cenário que você viveu. Pastor, eu não soube lidar. Eu não estou sabendo lidar, não quero viver mais esse cativeiro. Não quero viver mais a influência dessa situação, dessa vista. Eu quero transpor essa barreira, fazer como Ana, sabe? Ana, ela ia lá e entregava uma oferta direitinha, uma oferta excelente, mas, sabe, a mesma petição, a mesma agonia. Quando todo mundo festejava, ela era angustiada, até que ela rompe. Quando o sacerdote olha para ela, você está embriagada, você é filha do Belial, do diabo. De repente o sacerdote fala, Deus não fulminou essa mulher. Ela foi num lugar que não era permitido para uma mulher. Só quem poderia entrar naquele lugar era um sacerdote ou sumo sacerdote. Só que ela cruza, não para afrontar a liturgia, a doutrina, ou afrontar a Deus, mas ela entende que se ela não cruzasse aquele limite, ela ainda assim seria uma mulher atribulada. Não era sobre a oferta, era sobre o coração do ofertante. De repente esse ano te arrastou até aqui. Porque o Senhor Ele nos fez para que a gente tenha vida e tenha abundância. Mas de repente você só é sobrevivente. Eu já consigo ver pessoas chorando aqui, porque não é persuasão, nenhuma palavra de efeito, nenhuma palavra coach para te sensibilizar, te emocionar, ou abrir qualquer tipo de janela da sua alma para te persuadir a uma emotibilidade, mas sim uma palavra que toca o seu coração, porque ela vem do coração de Deus para a sua vida, para a minha também. Porque eu não aceitei mais ser conduzido pelo cenário da minha vida. Esse Natal eu levei minha mãe para minha casa. Esse Natal minha mãe não usou droga. Quando eu levei minha mãe para casa, ela falou, foi o melhor Natal da minha vida. Porque quando a gente aceita e vivencia alguns cenários que nos neutraliza, isso vai se tornando algo comum para a gente. E nós tornamos refém disso, a ponto de abrir mão, de se tornar um enlutado por aquilo que está vivo, respirando. Eu quero orar junto com você. Eu estou envolvido tanto nesse contexto que eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Eu quero te chamar para vir aqui à frente orar comigo. Você que esse ano sobreviveu e foi combatido muito por algum cenário, mas que a partir de hoje você quer ter uma visão além do teu cenário, vem aqui na frente, o Senhor te convida. Vamos orar junto, porque a oração feita por um justo, ela é poderosa e eficaz. Não espero primeiro vir na frente, porque eu sei que Deus falou contigo. Eu sei que Deus falou na sua alma. Não espere o segundo vir aqui na frente. Você sabe que o culto vai acabar e a sua realidade é você que vivencia ela. Sai do seu lugar, vem na frente. Tem muita gente para vir. Isso. Sai daí, vem aqui. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. A vida é feita de oportunidade. E essa é a última do ano. Sai daí, vem aqui, pastor, mas sou crente. Pastor, mas sou ministro. Deus não está falando com crente ou ministro, Deus está falando contigo. No seu indivíduo. Eu quero orar junto contigo. Vai acontecer uma virada de chave.
A partir do momento que você colocar essa palavra em ação, a partir do momento que você deixar o eterno ministrar a despeito da sua mente, da sua vista. Oh, aleluia. Levanta a mão de vocês. Levanta a mão. Vocês que estão aqui na frente. Você que está aí, estenda a mão para cá. Repita comigo, vocês estão aqui. Senhor, eu sou fraco, mas Tu é forte. Fala, Senhor, as lágrimas que hoje rola no meu rosto não vai mais ministrar sobre a minha vida. Fala, Senhor, hoje eu determino que eu vou ter, além de uma vista, eu vou ter uma visão do céu aberto. Fala, Senhor, nesta noite eu encho o meu odre de água e eu vou dominar aquilo que me dominava. Eu vou dominar aquilo que me dominava, porque hoje eu tomo posição de justo que não anda por vista, mas vive da fé. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Aos que não tiveram coragem de vir aqui na frente, por vergonha, orgulho ou vaidade, dê a eles oportunidade e entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor ministrou sobre nós. Toma essa noite nas Tuas mãos, toma a vida desse ministério, toma esta igreja. Hoje é a última terça-feira desse ano, Senhor, que esse ano, Senhor, que se acaba, que se foi, que esta terça-feira que ainda é presente, Senhor, seja a oportunidade para que coisas maravilhosas e extraordinárias aconteça em 365 dias que vai vir, que está no meu porvir, que não está no meu domínio, mas que está na minha visão. Senhor, que está na minha visão, que está diante de mim, que está na minha fé. Sejam dias do sobrenatural, de céu aberto para a minha vida. Senhor, eu abençoo a vida dessa igreja. Libero a Tua graça, libero bênção sobre esta igreja, em nome de Jesus. Eu abençoo essas pessoas com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Isso, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Dê um abraço uns nos outros, diga para essa pessoa: tenha visão além do alcance. Dê um abraço, isso, dê um abraço um no outro aí, isso.